Adão não é apenas o primeiro homem, ele também é o modelo de homem. Ele é o tipo fundamental da humanidade. Por isso que nós podemos chamá-lo de arquétipo. Arquétipo significa o modelo permanente de alguma coisa. O tipo originário que originou essa espécie que somos nós. É muito importante entender a figura de Adão no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, para entendermos o próprio Cristo, que é, como São Paulo o chama, o novo Adão, né? O último Adão é Cristo, que é o homem espiritual que veio nos elevar definitivamente da nossa natureza carnal, que com Adão decaiu e se aprisionou na carnalidade, impedindo e neutralizando as nossas faculdades superiores da inteligência da verdade e da vontade do bem. Inteligência e vontade são as nossas faculdades espirituais. Com Adão, nós de algum modo permanecemos presos ao pecado, que se explica psicologicamente pela adesão ou pelo domínio e pelo triunfo da carne, que São Paulo chama de psiquismo, do homem psíquico, que é o homem carnal, o homem cujas faculdades superiores estão submetidas às faculdades inferiores. Mas vamos entender qual é o plano de Deus para a humanidade em Adão e por que nós o perdemos. A Bíblia é muito específica ao falar de Adão, de como ele foi feito, de que ele é feito e para que ele é feito. A sua causa material, ele foi feito da terra. Então nós somos matéria, mas Deus infundiu o sopro de vida, o seu roá, o seu espírito nas suas narinas, e ele se tornou um ser vivente. Deus insuflou o hálito divino nas suas narinas. E por isso ele é carnal e espiritual, né? Só para ler aqui o capítulo 2, versículo 7, a gente lê: Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Isso significa que nós temos uma natureza material e uma natureza espiritual. Nós temos corpo e alma, carne e espírito. Essa dialética é constitutiva na nossa vida. Nós não somos uma matéria inanimada como esta xícara, que tem matéria, vidro, mas não tem espírito, não se move, não fala, não pensa. Pelo contrário, nós temos carne, nós temos peso, nós temos um volume e ocupamos o espaço, mas nós também temos o espírito que pode nos mover para longe. Nós podemos pensar o passado na história, nós podemos pensar o futuro, especular metafisicamente sobre a origem do mundo, nós podemos nos comunicar e por isso nós temos também a capacidade de dar nome às coisas. E não só a capacidade, mas o dever de nomear as coisas, o dever de conhecê-las. Por isso que nós temos a capacidade da ciência. E, ao mesmo tempo, a ciência nos dá domínio sobre as coisas. Por isso que nós podemos dominar os animais, os vegetais, pela pecuária, pela agricultura. Nós podemos nos alimentar dos animais e dos vegetais que foram criados para nós. Nós somos o centro da criação porque nós somos a presença de Deus na criação. Hoje se fala tanto em ecologia, em conservação, em preservação, mas é exatamente o papel do homem é este. O papel de Adão é esse: cultivar e guardar o jardim do Éden, nomear e dominar. Por isso que nós devemos, esse é o sentido da ecologia cristã, não é a ecologia pagã que diviniza a natureza e que considera que a natureza está em pé de igualdade com o homem. Não, o homem é o senhor da natureza porque ele é o filho de Deus, ele representa Deus na terra, ele tem as faculdades divinas e, portanto, ele governa e domina a terra para o propósito que o próprio Deus a criou. Então, vamos entender quais são as 5 características que claramente o livro do Gênesis nos apresenta de Adão, para que nós pensemos a nossa próxima vocação, a nossa própria vocação, de forma didática.
Em primeiro lugar, Adão é criado à imagem e semelhança de Deus. Essa expressão imagem e semelhança significa exatamente a filiação. Nós somos filhos de Deus. Exatamente como Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, depois de Caim e Abel, tem uma relação com Adão de imagem e semelhança, segundo o próprio livro de Gênesis, já no capítulo 5. Sete tem a imagem e semelhança de Adão. Sete é filho de Adão. Logo, se Adão e o homem, por consequência, têm a imagem e semelhança de Deus, é porque o homem é filho de Deus. Ora, a imagem de Deus não se perde. Eu não posso, se eu sou parecido com o meu pai na fisionomia, eu não posso perder essa imagem por um ato moral, mas a semelhança eu posso. Como o filho pródigo deixa de parecer com o pai ao ir comer a comida de porcos e ao apostatar e abandonar a casa paterna, e ao se exilar e se evadir e se alienar da casa paterna e se alienar, portanto, da semelhança moral e espiritual que tem com o pai. Então nós podemos perder a semelhança com Deus pelo pecado. É isso que explica o grande São Gregório Magno nas suas homilias sobre o homem. E todos os padres da igreja, esses primeiros grandes intérpretes cristãos da Sagrada Escritura, a maioria dos quais são doutores da igreja, interpretam o livro do Gênesis e a criação do mundo. Santo Agostinho, por exemplo, não só no seu tratado sobre o Gênesis, mas também nas Confissões. Os 3 últimos livros das Confissões são exatamente sobre a criação do mundo e do tempo, para entender toda a dinâmica da memória, da narrativa, da conversão e do pecado que explica a criação como um todo. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e temos o dever moral de conservar essa semelhança pela obediência. E é isso que Adão não tem. Segundo ele, por causa de Eva, e segundo Eva, por causa da serpente. Porque Deus dá uma condição. Todo filho deve honrar pai e mãe, 4º mandamento, que nós vamos conhecer depois no Sinai, por Moisés, que é o primeiro mandamento da 2ª tábua, em relação ao nível horizontal com os homens, porque a primeira tábua são os 3 primeiros mandamentos das relações verticais com Deus, e essa autoridade dos pais nos gera obediência. Nós honramos pai e mãe porque nos criaram, participando do poder divino da criação, e, portanto, devemos a eles obediência. E Deus nos dá a obediência de não querermos criar o bem e o mal. Não queremos conhecer o bem e o mal. Lembram que conhecer e nomear, essa dinâmica da ciência e da técnica, é que está aqui proscrita, proibida em relação ao campo moral. Nós não podemos comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque nós não podemos conhecer o bem e o mal no sentido de criá-lo. Nós não somos autônomos. Por isso que o liberalismo político, que é um sistema político e jurídico importante na modernidade, eu diria eficaz para a sociabilidade moderna, para a convivência da diferença, do pluralismo liberal, da tolerância, em que nós temos diversas religiões, diversas tradições religiosas, e não devemos nos matar por isso. Não devemos nos hostilizar e repudiar por isso, pelas diferenças sociais e morais. Por outro lado, o liberalismo político, do ponto de vista teológico, pressupõe uma grande heresia, que é a heresia da autonomia moral. Quer dizer, eu sou o meu Deus, eu decido o que eu faço da minha vida, eu crio o bem e o mal, eu decido o que é o bem e o mal. Ora, tem um livro do Nietzsche, o grande ateu da modernidade, que é Para Além do Bem e do Mal, em que, no fundo, ele está levando às últimas consequências o gesto demoníaco da serpente de querer comer o bem e o mal e ser como deuses, o que é uma mentira. A serpente diz, por que Deus diz que não podes comer deste fruto? É mentira. Se vocês comerem o fruto, vocês serão como deuses. O que é mentira, obviamente. Nós não seremos como deuses comendo. Nós, aparentemente, nós supostamente seremos, né, como deuses. E a serpente diz, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto da árvore do bem e do mal, que está no meio do jardim, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal.
conhecedores do bem e do mal, criadores do bem e do mal. Então, nesse momento, o que nós temos aqui como um filho pródigo é a revolta contra a ordem da criação, a perda da semelhança moral com Deus pela perda da obediência. Se o meu filho, vejam só, mora na minha casa, que é o Éden, que é o templo sagrado de Deus, mas não me obedece, ele perde o direito. Eu dou as regras da minha casa, eu sou o dono da casa, eu sou o pai. O meu filho me honra, me obedecendo, reconhecendo a minha autoridade de fazer tudo para o bem dele. Eu não sou um déspota, eu não sou um tirano, eu não sou autoritário, eu não abuso da minha autoridade. Eu não encarcero o meu filho em casa, eu não bato no meu filho. Pelo contrário, eu cuido, num filho pequeno, por exemplo, da sua higiene, do seu sono, da sua alimentação, da ordem das suas coisas, dos seus brinquedos e das suas roupas. E ele precisa me obedecer, porque eu sou o pai. Eu sei o que é bom para ele. Se ele começa a tergiversar e a subverter todas as regras da casa, ele perde o direito de ser filho. Como o filho pródigo, que pede as contas e vai embora. E depois se arrepende, é claro, porque faz mal a ele. Então, o exílio do paraíso, com um querubim, com uma espada de fogo protegendo a porta do Éden, é exatamente a perda da condição de filho que Adão e Eva terão pela queda, por terem acreditado não em Deus, mas na serpente. Essa é a dinâmica de boa parte da nossa vida. Obedecer um pai amoroso, confiar num pai amoroso que conta inclusive os cabelos da nossa cabeça, que tem contado os cabelos da nossa cabeça e os dias da nossa vida, e os minutos da nossa vida, e que tem o nosso nome escrito, como diz o livro do Apocalipse, no livro da vida. Porque nos redimiu com o sangue do Cordeiro. Nós alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, segundo o livro do Apocalipse. Ou seja, Jesus Cristo, o novo Adão, redime o pecado que está inscrito na nossa natureza por essa revolta da nossa filiação divina, inaugurada por Adão. Esse é o primeiro ponto, tá? Filho de Deus e a perda da filiação divina, da semelhança divina pela revolta do pecado. Segundo ponto, Adão é um sacerdote. A vocação originária do homem é sacerdotal. E os exegetas explicam isso desde a antiguidade, os intérpretes argutos das palavras minuciosas da Escritura interpretam este fato pela expressão cultivar e guardar. Cultivar e guardar o jardim do Éden são funções sacerdotais, exatamente como a função dos levitas na tenda da reunião. Os levitas, como vocês sabem, são os responsáveis pelo culto litúrgico de Israel. É a tribo designada, que é a tribo de Arão e Moisés, para cuidar do ofício religioso, da oferta dos sacrifícios, dos holocaustos para Deus. No livro dos Números, que narra exatamente o êxodo e a jornada de Deus o êxodo é tanto a saída quanto a jornada até a terra prometida. Nós vemos exatamente essa incumbência dos sacerdotes da tribo de Levi no capítulo 3, versículos 7 e 8. Como a gente lê, encarregar-se-ão aos deveres que lhes pertencem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda da reunião, ao ministrarem na habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião, e encarregar-se-ão daquilo que compete aos israelitas ao ministrarem na habitação. Darás, pois, a Arão e a seus filhos os levitas, como doados, eles lhes serão doados pelos israelitas. Registrarás Arão e seus filhos que desempenharão o seu ofício sacerdotal. Então, esse ofício, essa guarda dos utensílios da comunidade na tenda da reunião, para ministrar aqui é oficiar. É exatamente o que Adão faz com a natureza no Jardim do Éden. Preste atenção. A função sacerdotal é consagrar. A alma sacerdotal de todo cristão, como eu vou explicar no final, é consagrar o seu trabalho, a sua vida a Deus. Tá? Quando nós vamos à Santa Missa, no ofertório, e oferecemos o nosso dízimo, oferecemos não só o dinheiro, mas toda a nossa vida na figura do pão e do vinho. Vejam que o trigo é natural, a uva é natural. Nós transformamos o trigo em pão e nós transformamos a uva em vinho.
Isso simboliza o trabalho consagrado a Deus que vai ser oferecido no altar, assim como as ofertas da comunidade, hoje pelo dinheiro naquelas sacolas da oferta. Tá? Então você entrega parte do seu trabalho para o sacerdote, em pessoa Cristo, em persona Christi, oferecer com Cristo, em Cristo e por Cristo a Deus Pai Todo-Poderoso. Então essa é a função sacerdotal da qual nós participamos, mesmo como fiéis leigos que não recebemos o sacramento da ordem, que não somos ministros ordenados. Portanto, essa função exclusiva dos levitas na tenda da reunião, durante essa fase do culto israelita no deserto, em que o sacerdote oficiava na tenda da reunião, portando a arca da aliança. Tá? E depois isso vai ser desenvolvido organicamente para o culto no templo de Jerusalém. E depois, este templo de Jerusalém terá a cortina rasgada de alto a baixo, porque quando Cristo consumar o seu sacrifício na cruz, porque agora o templo é o corpo de Cristo. Como eu falei no primeiro vídeo dessa série, Cristo é a nova aliança e Cristo, o rito da missa, o rito da Eucaristia, é a consumação da nova aliança, comungando do corpo de Cristo, que é o sumo e o eterno sacerdote, na ordem de Melquisedeque, como diz o livro dos Hebreus, que fala do sacerdócio de Cristo, que ofereceu de uma vez por todas o sangue, o seu próprio sangue expiatório para a redenção dos nossos pecados. Em terceiro lugar, Adão, além de filho de Deus e sacerdote, é rei, porque ele domina todas as outras criaturas. Ele exerce um papel real, um papel de governo sobre o cosmos. Ele não é vítima passiva das condições naturais ou dos animais. Se está chovendo, ele pode construir uma tenda. Se está muito sol, ele constrói uma tenda. Se tem um animal feroz que vai matá-lo, ele pode se proteger e, ao contrário, matar o animal. Então, esse domínio que é, por um lado, intelectual pela ciência e técnico pela cultura, pertence ao rei, que é o homem, que domina sobre a natureza. E esse domínio não é um abuso, não é uma extração louca ou um abuso da natureza, mas antes um cuidado de um rei que governa o seu reino para o bem comum e para o bem, principalmente, eterno das almas. Em quarto lugar, Adão é profeta, porque ele nomeia os animais. Vejam, apenas o Criador pode dar nome à criação e à criatura. Logo, ao ter de Deus o dever de nomear as coisas, Adão fala no lugar de Deus. Isso significa que ele atua em nome de Deus, e esse é o significado próprio de ser profeta. Falar com Deus, falar por Deus, falar de Deus. Então Adão também é profeta e nós também temos o munus profético de Cristo. Por fim, e todo mundo já deve estar esperando, que é o que falta, é claro que Adão foi criado para ser marido, esposo, para se unir à sua mulher e se tornar com ela uma só carne, multiplicando a espécie humana e participando do poder divino de criação. O filho se torna pai e gera netos ao seu pai. E a cadeia da vida continua superabundante, unindo-se a carne da sua carne, a osso dos seus ossos, que é a sua esposa, com quem ele vai gerar exatamente uma nova carne, que são os seus filhos, que são criados à sua imagem e semelhança, como exatamente Caim e Abel, Sete, sendo que Caim matou Abel, e a gente vê o quanto aquele pecado que eu mencionei, aquele exílio, aquela revolta contra a ordem da criação, tem consequências tão danosas às sucessivas gerações até hoje e nos marcam com o pecado original, que é limpo pelo batismo, que a gente recebe a graça para lutar contra o pecado. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 901 a 913, trata exatamente dos papéis
de sacerdote, profeta e rei na vida de cada cristão. Cristo é sacerdote, profeta e rei. Claro que Cristo também é filho de Deus, é o filho de Deus. E por isso nós somos filhos no Filho. Nós somos filhos com F minúsculo, no Filho com F maiúsculo, no único Filho, que é unigênito, o único Filho de Deus, mas também o primogênito de uma miríade de irmãos, que somos todos nós, cristãos. Tá? E claro que Cristo também é marido, mas não de uma esposa, uma mulher específica, mas da igreja, que somos todos nós. Então Cristo tem essas 5 qualidades em grau perfeito, em grau excelente. E o Catecismo nos ensina especificamente que nós participamos da característica real, profética e sacerdotal de Cristo. Real porque nós somos reis que dominamos o pecado, que lutamos contra o pecado. Sacerdotal porque nós oferecemos a nossa própria vida como sacrifício agradável a Deus. Portanto, nós temos alma sacerdotal. E nós somos profetas porque anunciamos e explicamos a palavra de Deus, porque nos comunicamos com Deus. A profecia é um dom carismático, que São Paulo descreve aos Coríntios, por exemplo, que todo cristão pode ter, se for essa a sua vocação, o seu carisma. E todos temos no sentido impróprio. Por isso é tão importante ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento antecipa o Novo Testamento e o Novo Testamento realiza e consuma o Antigo Testamento. Quando eu passei a estudar e conhecer a Bíblia nesse contexto, nessa unidade, nessa coesão e principalmente a partir do magistério da igreja, a minha fé foi realmente qualificada, redimensionada e por isso me sinto na obrigação de compartilhar com vocês esse conhecimento. Se você quiser aprofundar no conhecimento da Bíblia e me acompanhar num programa de leitura da Bíblia em um ano, de toda a Bíblia Católica em um ano, se inscreva no link abaixo para receber informações exclusivas do nosso Clube de Leitura Católica da Bíblia. Não deixe também de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, para que esse vídeo chegue a mais gente e a gente possa expandir o conhecimento católico da Sagrada Escritura. Contem comigo, muito obrigado e um grande abraço.